E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lucas Peperaio. Bom, o assunto do vídeo de hoje é overclock de placa de vídeo. Você deve estar se perguntando, mais um vídeo de overclock de placa de vídeo, Lucas? Existem vários vídeos de overclock no YouTube. Bom, eu sei que existem milhares de vídeos ensinando a fazer overclock, só que são vídeos específicos. Eu andei dando uma pesquisada nos vídeos que o pessoal ensina a fazer overclock de placa de vídeo. O que ele faz? Ele não ensina o overclock em si. Ele mostra o que ele conseguiu fazer na placa dele. Então, são vídeos específicos de várias placas. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer overclock geral, em qualquer placa de vídeo. Vou falar alguns detalhes importantes, considerações, cuidados, alguns recursos, testando a estabilidade, enfim. É um vídeo bem amplo do assunto e eu vou demonstrar o overclock na minha R9 290 que eu tenho aqui no meu computador. Bom, você precisa definir qual é o objetivo do seu overclock. O seu objetivo são os games, ou seja, um overclock diário que você vai usar aí 24/7. O seu objetivo são os benchmarks. Então são dois ramos completamente distintos. É importante saber definir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma R9 290. E nos benchmarks eu rodo com clocks absurdamente altos. Lembrando que eu rodo no ar, né? Então eu rodo aí a 1180, 1200, 1210, 1220, são clocks muito altos, né? Eu estou rodando aquilo para quê? Para pontuar mais nos benchmarks. A placa esquenta pra caramba, consome pra caramba e ela fica de um certo ponto até instável, né? Por estar um clock tão alto e com tensões tão altas. Mas eu não rodaria nesses clocks em jogos, porque jogos você fica ali 1, 2, 3 horas jogando e a placa não iria aguentar ficar tanto tempo naquele clock alto estando no ar, que é a condição que a maioria das pessoas estão hoje, né? Quase ninguém usa uma refrigeração líquida na sua placa. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: se você vai fazer um overclock para jogos, o seu overclock tem que ser minuciosamente testado, né? E não pode ser exageradamente alto, porque a sua placa vai esquentar mais com o overclock e vai consumir mais. Então você vai ter um aumento no consumo e isso não é tão legal para você ficar muitas horas nisso, né? E a placa vai esquentar e muitas vezes o calor, a alta temperatura da placa faz com que a placa perca a estabilidade. Então você começa a notar aí telas azuis, drive para de responder, jogo fecha. Então o objetivo desse vídeo vai ser mais voltado para os games, que é o que a maioria, acho que 99% do meu público é um público gamer. Então eu vou ensinar overclock para gamers, beleza? Um outro fator importante antes de começarmos a mostrar o overclock em si, fonte de alimentação. Você tem que tomar muito cuidado porque, como eu já falei, o overclock da placa de vídeo irá aumentar o consumo da sua placa. Então, se a sua fonte está no limite, se ela não tem folga para entregar esse consumo extra, você pode ter alguns problemas. Então, evite fontes que estejam sem limite, sem folga para esse overclock e evite fontes de péssima qualidade, fontes genéricas, fontes conhecidas por serem bombas, né, verdadeiras bombas. Então, ao fazer um overclock no seu sistema, invista na fonte, né? A fonte é um dos principais itens do seu computador, ela que alimenta todos os componentes. E no momento do overclock, você quer que o seu componente receba a maior quantidade de energia estável, limpa, e isso depende da fonte. Tá? Então você deve investir em fonte de qualidade para fazer um overclock e ter mais estabilidade, ter mais segurança e até para proteger os seus componentes. Então pesquise. Se a sua fonte é uma fonte genérica, eu não recomendo que você faça overclock, a não ser que você faça um overclock simples, mas enfim, é algo assim muito relativo, depende de cada sistema. Recomendo que você pesquise sobre a sua fonte, veja se ela é boa, se ela não é boa. Eu já fiz um vídeo falando sobre fontes de alimentação. Se você quiser assistir, está aparecendo aqui o vídeo, só clicar lá, dá uma conferida. Eu falo sobre vários detalhes de fontes, certificação, 80 Plus, PFC, são fatores importantíssimos
para uma fonte de alimentação. Então vamos ao vídeo falando sobre overclock e eu vou mostrar várias coisas interessantes sobre o assunto. Siga este vídeo por sua conta em risco. Tenha em mente que ao fazer overclock, sua placa vai esquentar mais, vai consumir mais e você pode danificar seus componentes se o overclock for mal feito ou se a sua fonte, por exemplo, não for de qualidade. Então, pense nisso por sua conta e risco. Então, gente, estamos aqui agora no Windows e eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre overclock de placa de vídeo. Aqui no meu caso, eu vou ensinar usando a minha R9 290 Asus DirectShow 2, como vocês podem conferir aqui pelo GPU-Z. Bom, um aviso importante que eu esqueci de falar na parte anterior do vídeo, que é: se a sua placa não possui um sistema de refrigeração eficiente, né, o seu overclock não vai ser tão legal, tão estável, né? Às vezes a sua placa vai esquentar demais. Então é bom você verificar isso também, né? Se a sua placa possui um sistema robusto de refrigeração. Ah, Lucas, como que eu sei se a minha placa possui esse sistema? Pesquisa, né? No Google você vai encontrar pessoas que fez overclock. É só pesquisar overclock, aí escreve na frente o modelo da sua placa. Aí você vai encontrar pessoas que fez overclock com essa placa e você vai ver o máximo que a pessoa chegou, por exemplo. Isso é um excelente ponto de partida, né? Uma dúvida que muitas pessoas têm: até onde eu posso chegar no overclock? A mesma coisa, Google, tá? As pessoas às vezes não tem preguiça de pesquisar, né? Só de você pesquisar no Google, você já encontra o clock máximo que alguém chegou, né? Claro, os chips são diferentes, né? As placas são diferentes, mas em geral vai ser mais ou menos aquilo ali que você vai conseguir chegar. Então isso já é um bom começo. Para você saber qual overclock você pode fazer, nada melhor que pesquisar. Mas a gente pode fazer também de forma manual, que é o que nós iremos fazer aqui. Bom, o software a ser utilizado é o MSI Afterburner, porém, neste vídeo eu vou usar o software próprio da Asus, tá? O Asus GPU Tweak, que é um software com uma interface mais legal, né? Uma interface mais amigável para minha placa, mas ele faz a mesma coisa que o Afterburner, que inclusive eu também tenho instalado aqui, olha só, tá? Então eu também posso fazer overclock pelo Afterburner sem nenhum problema. Tudo bem? Bom, então, overclock em placa de vídeo. A primeira coisa que você precisa saber: toda placa de vídeo já possui uma margem de overclock segura, tá? Então, por exemplo, a minha placa ela é 1000 MHz, o estoque dela. Eu consigo aumentar até uma certa frequência sem precisar aumentar a tensão. Tá, isso é uma coisa bem interessante, toda placa tem e cabe a você encontrar esse valor. O ideal é que você aumente isso aos poucos, por exemplo, é 1000, coloca 1020, aplica e faz um teste, roda um Unigine Heaven, roda algum jogo, né? O problema do overclock é o seguinte, como eu falei para vocês, a gente está fazendo aqui um overclock para 24/7, é um overclock para jogos, é um overclock que você vai usar diário. Muitas vezes eu já fiz overclock aqui, eu rodei Unigine Heaven, eu rodei 3D Mark Vantage, 3D Mark, assim, qualquer 3D Mark que eu rodei, rodou sem nenhum problema. Mas eu fiquei algumas horas jogando, o que aconteceu? Deu blue screen, o jogo travou, o drive parou de responder. Então, muitas vezes você roda aquele benchmark por alguns minutos e você tem a sensação que a placa está estável, mas às vezes ela não está estável. Então é realmente uma tarefa difícil, tá? Não é fácil. Overclock não é você vir aqui e eu falar assim: ó, gente, coloca aqui 1180, isso não é overclock. Isso não é overclock. Overclock é você pegar a partir da tensão, aliás, a partir da frequência da placa, aumenta 20 MHz sem aumentar a tensão e roda um Unigine para ver se vai rodar. Roda um Heaven, por exemplo. Eu vou deixar aqui sem ser full screen para a gente poder continuar a gravação, né? Olha só. Inclusive, né, gente, para até deixar monitorando aqui, eu vou abrir o HW Info 64, que é um programinha aí que serve para você monitorar, né? Depois eu vou fazer um vídeo explicando um pouco mais sobre ele. Eu preciso abrir o Afterburner, né, para poder mostrar o Riva Tuner também, né? Aqui, ó, pronto. Ó. Então vocês estão vendo ali, gente, que eu estou no clock de 1020, né? Como vocês podem ver aqui e aqui no GPU-Z.
e a placa está rodando normalmente. Observe que eu fiz um pequeno acréscimo na frequência sem mexer na tensão, certo? E aí você pode, né, mexer nas fãs, inclusive se você está fazendo overclock, é até legal que dependendo da placa, isso é muito importante, dependendo da placa você não deixa as fãs em alto, você coloca e aí você cria um perfil, por exemplo, também dá para fazer no Afterburner, eu fiz um perfil para minha placa, né? Por exemplo, é só você vir aqui em User Define, ó, e clicar aqui na ferramentinha que você pode configurar, tipo, em tal temperatura, a fan vai estar em tal velocidade. Então é bem legal você configurar, porque o perfil que vem aqui ele não é tão eficiente. Quando a placa chegar em 100 graus, aí ele vai estar chegando com as fãs em 100%. Então não é legal você mexer, porque como eu já falei para vocês, em overclock a placa vai esquentar mais, então é legal você fazer um profile melhor. Como eu já falei, essa é uma forma simples de testar o overclock, mas não significa que a placa vai estar estável, tá? Inclusive, deixa eu já colocar aqui as fãs em 65%, já para... Vou colocar em 70 logo, vai. Né? Porque eu estou em overclock, eu não quero que a placa esquente tanto. É claro, é um overclock baixo, óbvio, né? Eu nem aumentei a tensão, então a placa não vai esquentar mais do que ela deveria ser. Isso é overclock. Aumenta um pouquinho a frequência, até você ver que a placa começa a travar. Quando a placa começar a travar, aumenta um pouco a tensão. Você pode fazer dessa mesma forma para o overclock de processador também. Aumenta a frequência até o momento que a placa trava, tá? Certo? Eu recomendo que você rode esse teste em full screen, tá, gente, para que ele, né, consuma aí o máximo possível, para que ele estresse o máximo possível a sua placa. Tá, rode outros testes também, não fique só preso em um. Como eu falei, o overclock é uma coisa complicadíssima, não tem uma receita. O overclock é isso, pá. Não é assim, né? Inclusive, um amigo meu tem a mesma placa que eu. A gente comprou junto a placa, na mesma loja, no mesmo dia. E a placa, os clocks são diferentes, né? O que funciona para mim não funciona direito com ele e vice-versa. Então, para você ver como é complicado, tá? É bem complicado isso aí. Beleza? Então, ó, vocês viram que com as fãs nessa porcentagem, nessa velocidade, a placa fica numa temperatura legal. Beleza? Lógico que isso vai variar, depende de cada placa, né? A minha placa é uma high-end e ela vai, obviamente, ficar um pouco mais assim. Enfim, gente. Então eu vou fechar aqui o Unigine. E aí você vai fazendo overclock até você ver que a placa trava. Tá? Eu já consegui rodar, gente, a 1100 no clock da GPU e nas memórias a 5400. Tá? Esses foram os testes que eu consegui. E o Power Target eu aumentei aí para 120, né? Para você deixar com que a placa dissipe um pouquinho a mais, você consegue um pouco de estabilidade às vezes, um pouco mais de performance. Nesse clock eu já consegui rodar, tá? Então eu não preciso fazer com vocês aqui o passo a passo, ir subindo de 10 em 10 MHz, né? Porque eu já fiz esse teste. Inclusive, eu pesquisei, né? E a minha placa, esse modelo aqui, o DirectSeal 2, ele já chegou aí 100% estável, até um pouco a mais, sem precisar aumentar a tensão, tá? Então você observa que roda tranquilamente, tá? E aí eu tive meu primeiro problema. Qual foi? Eu sempre rodei benchmarks tranquilamente com esse clock, mas em jogos eu ficava 1 hora, 2 horas, e aí dava uma tela azul. Ou o jogo fechava sozinho, né? Mostrava lá, Battlefield parou de responder. E eu pensava, é o bug do Battlefield. Não é. Era o overclock da placa, tá? Então é realmente complicado. E aí eu encontrei o valor de 1080. Esse valor foi o máximo que eu cheguei para minha placa, sem precisar fazer o aumento de tensão. Então, a partir desse momento, é legal já começar a aumentar um pouco a tensão. Então, se ela trava a partir de 1080, o que você faz? Aumenta a tensão para 1260. Aqui no meu caso, aumentei 0,010, né? Então, aumentei um pouquinho, vai e testa de novo. Travou de novo? Aumenta mais 10. É simples, muito simples. Tá? Lembrando que você aumentando a tensão
apertar VGA, a VGA vai esquentar mais. É importante deixar claro isso para vocês. Então, vai aumentando, parou de travar, vamos supor que parou de travar nessa tensão aqui. Aumenta de novo a frequência. Aí você chega até onde você quer chegar, né? Vai a 1100, aqui no meu caso eu já tenho os profiles que eu já rodei aqui, né? Por exemplo, eu já fui aqui a 1205, na tensão 1363 e no clock de memória 5836. Opa, deixa o 39, não, digitar 5836. E o Power Target em 150. Tá? Então isso aqui, gente, foi o que eu testei para minha placa, tá? Então vai variar pra caramba. Eu não achei esse valor assim aleatoriamente. Eu realmente fui subindo aos poucos, da forma que eu fui mostrando para vocês, tá? Eu posso rodar aqui, vocês vão ver que o Unigine vai rodar, lógico. Você pode fazer outros testes também, não precisa ser necessariamente esse, tá? Esse teste eu gosto bastante para rodar. Vocês vão observar que a placa vai esquentar pra caramba, tá? Ó, ela já dá saltos aí de temperatura, tipo, vai subir muito, né? E é legal nesse momento você pegar e deixar a fan um pouco mais forte aí, né? Tipo 90%, depende da placa, né? Ó, vocês vão ver que nesse clock, né? Nesse clock alto, se eu ficar aqui rodando 1 minuto, 1 minuto e meio, vocês vão começar a ver artefatos na tela, né? Objetos piscando, luzes. Vamos ver se mostra aqui para vocês entenderem melhor. Vamos esperar um tempinho aqui. Você começa a ver que as coisas não começam a ficar tão bem definidas. Vai explodindo umas coisas na tela. Ó, já está começando, vocês estão vendo? Ó? Olha lá, ó. Ó, travou. Epa! Driver de vídeo parou de responder. Eu não sei se a gravação da tela continuou. Deixa eu fechar aqui o Unigine. Deixa eu voltar com Nossa, travou tudo aqui. Vamos voltar aqui, pera aí. Bom, vocês viram que a placa travou, né? Por quê? Eu estava rodando num clock alto, então vocês viram que é importante rodar por um certo período. E naquele clock 1205 eu jamais iria deixar diário. Fique de olho nas temperaturas. A placa aí, eu não recomendo que a placa fique acima de 80, né? Lógico, a placa pode ir até 90 graus, mas eu recomendo que vocês deixem até 80. É importante também ficar de olho nos VRMs da placa, né? Se o VRM fica muito quente, você começa a ter também instabilidade. A placa de vídeo, ela tem um limite para você subir no ar. Eu estou usando essa placa no ar agora. O máximo que eu encontrei estável dela foi no clock de 1180. Porém, a placa já fica numa temperatura alta, né? Então para jogos o máximo que eu uso é 1100. Então você vai encontrar isso com a sua placa, seja ela qual for, seja AMD, seja Nvidia, seja placas novas, placas antigas, todas elas têm um limite para você aumentar, certo? Então a minha placa, o máximo dela é 1220, mesmo que eu aumente a tensão, ela não vai ficar estável, tá? Inclusive eu já fiz um vídeo sobre instabilidade de placa de vídeo e de processador. Se você quiser, também está na descrição esse vídeo. É importante que você aprenda o máximo possível para fazer o seu overclock de forma estável, segura, né? E com o maior número possível de informações você minimiza a chance de erros. Então, recapitulando novamente, como eu faço overclock de placa de vídeo? Simples, aumente a frequência até você encontrar o ponto que a placa começa a ficar instável. Quando ela ficar instável, aumenta um pouquinho a tensão. Quando a placa estabilizar de novo, aumenta de novo a frequência. E assim você vai chegar ao seu objetivo, né? Lembrando que você pode aumentar também o clock das memórias, tá? E você pode também mexer no power da placa. Só que aí temos algumas considerações. Algumas placas, inclusive, são bloqueadas, né? Eu tenho certeza que essa dúvida eu vou receber nesse vídeo, então já vou falar agora. Tem placas bloqueadas. As BIOS das placas são bloqueadas. Algumas são bloqueadas. Ou seja, você não consegue fazer overclock na placa, tá? O Afterburner,
ele tem uma função que consegue desbloquear isso. Você vem aqui em Settings e você desbloqueia aqui, ó. Eu não sei se agora é aqui ou essa opção aqui, ó. Tá? Você consegue desbloquear essa função e fazer um overclock na placa, mesmo em placas que não suportem isso. Tá? Novamente, é por sua conta e risco, né? Se a placa está bloqueada é por algum motivo. Não sei se é porque ela não consegue refrigerar o suficiente ou se a placa é assim mesmo, tá? Eu nunca tive placas bloqueadas, inclusive a ASUS fez uma sacanagem aí. A BIOS que ela lançou para minha placa, a nova BIOS, é uma BIOS bloqueada. eu tipo, sacanagem, né, cara? Bloquear a BIOS, ainda bem que fiquei com a BIOS mesmo que eu tô aqui, que é desbloqueada, tá? Então, gente, um outro detalhe importante sobre o overclock, tá? Eu já notei que algumas vezes a instabilidade da placa acontece no aumento exagerado da memória. Por exemplo, a minha memória está em 5040 aqui, né? O máximo que eu já fui com ela foi 6300, tá? O que acontece? Esse é um clock muito alto para minha placa. E o meu chip só consegue ir com estabilidade total até 5000, varia aqui, 5800, 5700 e uns quebradinhos, tá? Eu realmente demorei muito tempo para chegar nesse clock. Para vocês terem ideia, eu aumentava 10 e testava. Aumentava 10 e testava. E fiquei nisso até encontrar o clock máximo de memória para a placa. Bom, eu acho que é isso, gente. Eu não... Acho que eu falei para vocês o básico do overclock de placa de vídeo, né? Eu ressaltei muitos detalhes importantes, que é o cuidado com a fonte, o cuidado se a sua placa é boa para overclock. Às vezes a sua placa tem uma refrigeração boa, mas o chip, né, a GPU não é boa, então você não consegue subir tanto, tá? Então são muitas variáveis em jogo. Não existe uma receita de bolo. Eu não posso vir aqui e falar assim, ó, overclock é isso, coloca 1100, aumenta a tensão em 50% e pronto. O overclock não é assim. O overclock é muito complicado, principalmente de placa de vídeo. Então, eu recomendo que você pesquise, tá? Eu encontrei muitos clocks da minha VGA simplesmente pesquisando. No Google eu encontrei diversos artigos nos sites renomados como Tech Power Up, Guru 3D. Então eu encontrei nesses sites reviews da minha placa e nos reviews tinha a seção de overclocking. E lá eu vi quais foram os clocks e tensão que eles rodaram. Eu fiz o mesmo teste aqui para averiguar se realmente rodava também na minha placa. Então isso já é um ótimo start para quem está começando, para quem está com medo de fazer overclock. Façam um overclock que já fizeram, só que procure se espelhar em sites de referência no assunto, em sites de autoridade no assunto. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Lembrando, vídeos novos todas as terças e sextas-feiras aqui no novo canal. Então é isso, qualquer dúvida pode perguntar. Vamos bater um papo sobre overclock de placa de vídeo. Se eu falei alguma coisa que você não concorda, pode falar também. Claro, com o mínimo de educação possível, é o mínimo que eu peço a todos vocês. Então é isso. Um abraço a todos e até mais.